PSD de hoje, o nosso tempo a sós com Deus, é sobre um dos personagens mais famosos de toda a história bíblica. Vamos falar do rei Davi. Ele foi o segundo rei de Israel e certamente o mais importante de toda a história. Davi era o filho mais novo de Jessé e foi criado pastoreando as ovelhas de seu pai. E foi naquela tarefa aparentemente simples que ele começou a ter intimidade com Deus e descobriu que poderia fazer coisas extraordinárias através da sua confiança no poder de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, valorize onde o Senhor Deus colocou você. Trabalhe com fé, pois o Senhor está te treinando para te colocar em lugares altos. A história de Davi tem um início simples assim. Após Deus rejeitar o rei Saul, Deus revelou ao profeta Samuel que a pessoa que se sentaria no trono estava na casa de Jessé. Dessa forma, Samuel foi até a casa de Jessé para conhecer seus filhos. Todos eles eram fortes, tinham aparência de guerreiros, e o profeta pensava, desde Eliabe, o mais velho, este será o rei. Mas Deus rejeitou os 7 irmãos e disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu os rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Vou chamá-lo. Quando Davi entrou, o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o para ser o rei de Israel. Aqui você pode aprender uma grande lição. Enquanto Davi fazia um trabalho que parecia insignificante, o Senhor Deus o preparava para ser o rei de Israel. Seja como Davi, não despreze os pequenos começos. Certa vez os filisteus armaram acampamento para partir em guerra contra os israelitas e um guerreiro chamado Golias amedrontava os filhos de Deus. Por ocasião, Davi tinha ido ao campo de batalha para levar alimentos e mantimentos para seus irmãos e ouviu o desafio do guerreiro filisteu. Davi, revestido do poder do Espírito Santo, não temeu aquele gigante, mas apresentou-se ao rei para enfrentá-lo. O restante do episódio você já sabe. O rei lhe ofereceu uma grande armadura de guerra, mas Davi se utilizou apenas de uma funda, algumas pedrinhas e a sua arma principal, o poderoso nome do Senhor dos Exércitos. E foi assim que ele derrotou o temível gigante Golias. Por causa desse ato heróico, Davi foi nomeado pelo rei Saul para chefiar tropas do exército. Mas a sua fama era tão grande que gerou um ciúme doentio em Saul, que passou a persegui-lo para matá-lo. Veja que o caminho para uma grande exaltação sempre é precedido de uma grande humilhação. Este é um padrão do trabalhar de Deus em nossas vidas. Mas Davi soube esperar o tempo de Deus. Não se rebelou contra Saul, mesmo quando teve a oportunidade de matá-lo. É assim que devemos ser. Agir somente no tempo de Deus. Passados alguns anos, a sua aflição chegou ao fim, pois Saul foi morto em uma batalha com os filisteus e Davi finalmente foi proclamado o rei de Israel. Ele foi um rei de muito sucesso, nunca perdeu uma batalha e prosperou muitíssimo no seu reinado porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Contudo, no auge da sua carreira, a soberba entrou em seu coração. Ele não vigiou e caiu em tentação. Cometeu um pecado grave, adulterando com Batseba e ainda provocou a morte de um soldado valente e leal, seu esposo Urias. Isto trouxe gravíssimas consequências para Davi e sua família, mas ele se arrependeu profundamente, como podemos ler a sua oração de confissão no Salmo 51, e Deus o perdoou. Por isso, nosso conselho para você hoje é: mantenha-se firme na posição, lute contra as vontades da carne e siga os princípios da palavra de Deus. A nossa palavra profética para você é: viva os processos de Deus, lembre-se das suas promessas e suporte os tempos de provação e humilhação, pois no tempo certo, o Deus Todo-Poderoso te exaltará, assim como ele fez com Davi.